Glória a Deus. Muitas vezes, pastor Maurício já falou aqui na igreja que o mundo espiritual rege o mundo material, amém? Muitas vezes. Mas é interessante, irmãos, que nós ouvimos isso, conforme eu comecei a falar, vários, é verdade, o pastor já falou, eu já ouvi e tal. Mas, às vezes, é uma coisa engraçada que parece que o que a gente ouve aqui dentro não se aplica lá fora, sabe? Como se aqui a gente tivesse só um aprendizado, mas quando você está lá no seu dia a dia, as coisas acontecendo, muitas vezes você não percebe e aplica o que nós aprendemos aqui dentro. Então, eu gostaria de pedir que você abrisse a Bíblia lá em Levítico, capítulo 26. Então, o mundo espiritual rege o mundo natural. Amém. Amém? Amém. Nós vamos começar lendo o versículo 3. Fala assim: se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática. Amém? Essa palavra foi dada diretamente de Deus para Moisés. Amém? E Moisés, como o papel que ele foi levantado por Deus, trazia para o povo. Então, Deus falou diretamente a Moisés isto: se vocês, leiam de novo, seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática. Amém? E aí o que vai acontecer? Um monte de coisas. Eu lhes mandarei chuva, a terra dará sua colheita, as árvores darão o fruto, a debulha prosseguirá, a colheita das uvas prosseguirá, quer dizer, ia passar muito além do tempo normal de uma colheita. E vocês comerão até ficarem satisfeitos, viverão em segurança em sua terra, estabelecerei a paz, vocês não vão ficar amedrontados, farei desaparecer da terra os animais selvagens, a espada não passará pela sua terra. Vocês é que perseguirão seus inimigos, e estes cairão à espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100. Quer dizer, cada um vai derrubar 20. 100 de vocês perseguirão 10.000. 100 vezes 100, 10.000. Então, cada um vai derrubar 100. Primeiro falou cada um ia derrubar 20, agora cada um vai derrubar 100. Né? Eu me voltarei para vocês e os farei prolíferos. Quer dizer, pessoas que têm sucesso. E os multiplicarei e guardarei a minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Estabelecerei a minha... Tá vendo? Não sei nem o que fazer com isso, já está chegando uma nova. Né? Meu armário ainda está cheio, está chegando uma nova. Bom ouvir isso, não é, irmãos? É bom. 11. Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Eu acho que isso daqui é o melhor. O Senhor estabelecendo a habitação entre nós. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não mais fossem escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. Amém. Levítico 26. Será que isso daqui ainda vale para hoje? Será que vale? Outro dia o pastor também falou sobre que nós não podemos ter a identidade de escravos, não é?
Certo, pastor? Que nós precisamos entender que nós somos livres e libertos pelo sangue do Senhor Jesus. Amém? E é isso que o Senhor está dizendo aqui. Todas essas coisas, mas todas essas coisas, elas vêm da parte do Senhor, e elas vêm mesmo se nós, o que falou ali no versículo 3? Só obedecer e praticar. Eu não consigo entender muito como que uma pessoa pode obedecer e não colocar em prática. Para mim, quem obedece, põe em prática. Né? Se eu falo assim, Guilherme, desliga a televisão, ele tem que apertar um botão para desligar. Tem que colocar em prática. Se eu falo, vai tomar banho, aí já é mais difícil, né? Mas, de vez em quando obedece e vai. Coloca em prática. Certo? Mas, eu não consigo então entender como que uma pessoa pode obedecer e não colocar em prática. Mas eu acho que o que o Senhor quis dizer aqui era justamente para enfatizar. Olha, vocês obedeçam e não só falem que estão obedecendo ou tenham o desejo de obedecer. Claro que isso já é um bom começo, mas faça, coloque em prática. Porque às vezes, irmãos, nós não entendemos isso, nós nos rebelamos com o Senhor, nós achamos que Deus está exagerando ou é exagerado, e aí nós criamos as nossas próprias regras e práticas, e a consequência é que nós não colhemos essas coisas que seguem aqui da obediência, não é? Por acaso, a sua colheita, ela se estende muito mais do que o tempo normal? Como é que a gente podia entender isso? Por acaso, o teu salário, ele se estende e dura muito mais além do que os 30 dias? Você fala, nossa, pastora, não dura nem 10. É isso que esse texto está querendo dizer. Se você obedecer e colocar em prática, vamos trazer para o contexto de hoje, né? Que hoje em dia, que eu saiba, talvez tenha alguém aqui que tenha sítio, essas coisas, mas o que a gente recebe, ao invés de uma colheita, é o nosso salário. O nosso salário não passa daquele período que é o esperado, ou até termina antes. Entenda, isso é um sinal de que alguma coisa não vai bem. Porque o que se espera, aquele que é abençoado pelo Senhor, segundo esse texto, que a tua colheita vai se estender muito mais. A ponto de que, quando chegue a época da colheita seguinte, então seria a época do salário seguinte, a tua despensa ainda está cheia. Ou a tua conta bancária ainda está cheia. E aí você fala, nossa, eu nem sei o que fazer com esse dinheiro. Né? Nem sei o que fazer com esse dinheiro e já está chegando o seguinte. Sabe, irmãos, a gente está aqui brincando, mas é isso que o texto está nos falando. Às vezes a gente lê a palavra de Deus e não traz para o contexto atual. Não é? O que mais que o texto fala? Que nós vamos ter segurança, não é? Que nós vamos viver em paz, que ninguém vai nos amedrontar. Sabe aquela pessoa que vive morrendo de medo, que vai entrar um ladrão na sua casa, que mora num lugar perigoso e que vão roubar isso e que vão roubar aquilo e às vezes roubam mesmo? Pois é, o Senhor diz que Ele vai fazer desaparecer os animais selvagens. Desaparecer, que a espada não passará pela sua terra. Isso significa o quê? Ninguém vai conseguir te amedrontar. Ninguém vai te afrontar. Ninguém vai fazer nenhum mal contra você. Não vão roubar nada seu, nem a sua paz. Porque aqui está falando que Ele estabelecerá paz na terra. Muito pelo contrário.
Aqueles que costumavam ser os seus inimigos agora vão ser perseguidos. Eles vão ter medo de você. Já pensou? Aquela pessoa que te persegue no seu serviço, aquele parente que vive te cutucando, fala: ah, crentinho. Agora ele vai começar a ter medo de você. E a autoridade vai estar com você. É isso que esse texto está falando, porque hoje ninguém anda com espada por aí, né, irmãos? E ainda fala que o Senhor se voltará para você e te fará prolífero. Prolífero tem 2 sentidos, né? Tanto é ter muitos filhos, as mulheres não querem, né? Quanto uma pessoa que vai ter sucesso na vida. E os multiplicarei e guardarei a minha aliança. Não é? Principalmente lá no versículo 11 e 12. Estabelecerei a minha habitação entre vocês. Quando o Senhor estabelece a habitação, todo mundo sabe que ali é diferente. Que aquele lugar, que aquela casa é diferente. Que aquele homem, que aquela mulher é diferente. Porque Deus é com ela. Muitos homens na Bíblia eram conhecidos como homens de Deus. Por quê? Porque Deus andava com eles, não é? Então o Senhor está falando: eu andarei com vocês, eu estarei com vocês. A minha habitação estará ali no meio. Vocês vão ser um povo diferente. Certo, irmãos? Glória a Deus. E vocês não vão ter a identidade de escravos, mas uma identidade de livres, libertos e de servos do Senhor, homens e mulheres de Deus. Agora a pergunta hoje é a seguinte: essas coisas estão acontecendo na sua vida hoje? Seja sincero com você mesmo e responda. Será que as coisas aqui no mundo material estão acontecendo conforme o Senhor prometeu aqui que iriam acontecer? A sua despensa está sempre cheia? Existe paz na sua casa? O salário dura muito mais do que um mês, a ponto de você poder guardar ou aplicar ou fazer outras coisas? Existe paz? Os teus inimigos estão acuados ou eles estão te afrontando? Eles estão ganhando terreno ou você é que está? Como é que está a sua vida? Talvez você fale: pastora, não está acontecendo tudo isso não. E aí, sinto muito te dizer, mas a promessa do Senhor e a palavra dele não mente. Então, qual é o princípio da coisa? É o versículo 3. Se vocês seguirem os meus decretos, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática. Tem algum mandamento, algum princípio que não está sendo obedecido e colocado em prática? Por quê? Porque no momento em que eu começo a obedecer ao Senhor e a colocar em prática na minha vida cotidiana as coisas que eu aprendo do Senhor, eu começo a mover o mundo espiritual em meu favor. Porque o Senhor é fiel às promessas dele, ele começa a cumprir as coisas na minha vida. É simples, irmãos. O que acontece é que muitas vezes nós somos teimosos e insistimos em fazer do nosso jeito. É simples, irmãos. Nós precisamos entender isso. Se você se render à vontade do Senhor e à palavra dele e começar a obedecer e a colocar em prática, ele vai cumprir a parte dele. E estas coisas começam a acontecer para você. É simples. Não adianta a gente começar a querer inventar muitas outras regras, porque a palavra já está nos falando. É simples. Só o que você tem que fazer
é render a tua vontade à vontade dele. É simples. Para o crente, é muito fácil a gente começar a bater no peito e falar: para o crente não existe crise. Não existe crise para aquele que obedece e coloca em prática os mandamentos do Senhor. E tudo isso vai acontecer. Agora, seja sincero e honesto com você mesmo. Se não está acontecendo, sabe o que a gente tem que fazer? Se voltar para o Senhor e falar: Deus, os meus olhos estão cegos. Hoje a pastora falou de um monte de coisas que deviam estar acontecendo na minha vida e ainda não estão. Porque, irmãos, nós somos muito contaminados pelo mundo. Muito contaminados. Os nossos valores são contaminados pelo mundo. A nossa forma de pensar, a nossa forma de falar, a nossa forma de julgar o próximo. Nós somos muito contaminados pelo mundo. E nós temos uma terrível tendência de não acreditar no que o Senhor manda. Nós temos uma terrível tendência de acreditar mais numa notícia mentirosa que corra aí pelo WhatsApp ou pelo Facebook do que acreditar na palavra do Senhor. Essa é uma tendência terrível da nossa carne. Mas o Senhor mostra claramente aqui, se você obedecer aos seus mandamentos, se você colocar em prática os seus mandamentos, isto vai acontecer. Todas estas coisas, a partir do versículo 14, quando ele fala, se você não obedecer e não colocar em prática. Tudo o que acontece, as consequências da desobediência. E talvez você veja, nossa, isso aqui está acontecendo. Ih, esse aqui também. Esse outro também. Ah, meu Deus, ele fala até de céu de ferro e terra como bronze. Quer dizer, escassez, né? Estéril. Trabalha e não tem o fruto. Batalha e não consegue. Chega na metade do mês, já acabou tudo. Olha para a despensa, não tem nada. Aquela luta, aquela humilhação, aquela vergonha. Os problemas vêm e não se consegue resolver e parece que nunca tem solução. E vem aquela revolta achando que Deus não liga para você. O Senhor liga. Ele liga tanto, ele se importa tanto, que ele vem com o amor da palavra dele e te revela. Me obedeça, meu filho. Coloque em prática os meus mandamentos. Não demore para começar a colocar em prática. Quando eu te mostro uma coisa, quando eu te ensino uma coisa, não demore para colocar em prática. Coloca logo. Porque quem faz isso começa a receber a consequência da obediência. Não duvide da minha palavra. É isso que o Senhor fala, irmãos. Então, na noite de hoje, eu trago essa reflexão para você. Avalie a sua vida. Se as coisas não estão indo bem, se você vê que o salário não está dando, pode ser que você ganhe muito ou ganhe pouco, o salário não está dando. Se você não tem paz, se não existe paz na sua casa, se não existe um monte de coisas, isso que nós lemos. Tenha certeza, é matemático. O Senhor não é injusto. E Ele não vai ser injusto com você. Então confie no Senhor e comece a obedecer. Amém? Às vezes nós pensamos assim, o Senhor está querendo uma coisa de mim, mas eu estou numa luta. Não lute contra Deus. Porque lutar contra Deus é a pior luta que pode existir. Você vai perder. E o Senhor vai vencer. Não lute contra Deus. Não coloque, não alimente a sua vontade lutando, né, a vontade da carne lutando contra Deus. Não faça isso. Porque quando você faz isso, você vai perder. Então, irmãos,
O mundo espiritual rege, sim, o mundo natural. Ele rege. Agora, o Senhor não vai dar um jeitinho e quebrar um galho só porque é você. Sabe? Porque a gente também pensa assim, não, eu sou um filho especial de Deus. Todo mundo acha que é especial, né? Não, eu acho que eu sou um filho especial. Eu acho que eu sou mais amado do que aquele outro. Todo mundo pensa assim. Ah, não, Deus não ia fazer isso comigo. Ele faz. Porque ele não pode quebrar um princípio da palavra dele, né? E o triste, irmãos, é que quando você continua lendo o capítulo 26 e você conhece a história do povo de Israel, eles começaram muito bem. Eles começaram muito bem. Eles começaram obedecendo e pondo em prática. Só que no caminho, eles se perderam, eles deixaram de obedecer e muito menos, né, em colocar em prática. E o final, quando eles foram levados para o cativeiro, nós vemos o cumprimento de todas aquelas consequências da desobediência deles. Se o Senhor fez isso para um povo que ele considerava povo dele, o povo escolhido, por que ele não faria conosco? Se a palavra continua valendo. O Senhor é o mesmo, ele não muda. Então, nós estamos sendo alertados aqui que vale muito mais a pena. Tenha sabedoria. Busque em Deus. Leia na sua casa esse capítulo e você vai ver que vale muito mais a pena. Tenha sabedoria em dobrar a sua vontade, a vontade de Deus, né? E obedecer e colocar em prática. O pastor tem falado, tem trazido mensagens sobre nós precisamos ter uma vida prática com Deus, tornar as coisas práticas. Não é assim, pastor? Pois é, irmãos, porque quando a gente faz isso, decorre todas essas bênçãos. Eu sei que hoje a minha vida tem muito, né? Eu ainda colho frutos de bênçãos lá da minha avó que orava pela família toda. Hoje. E eu sei que os meus filhos vão colher bênçãos ainda da oração dela, a mãe da minha mãe. E a minha mãe está falando amém, é isso mesmo. Ela sempre fala isso. Mas eu sei também que outros antepassados meus, que não adoravam ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, podem trazer consequências sobre a minha vida. Isso também pode ser sobre a sua. Mas a gente pode quebrar esse ciclo. De que maneira? Se eu cumprir a palavra do Senhor e começar a obedecer e a colocar em prática. Amém? Agora, qual é a sua escolha? Deixar que essa consequência, essa herança continue sobre sua vida, sua família e os seus descendentes, ou isso vai ser cortado? De que maneira? Se você mudar a sua forma de viver, obedecendo aos mandamentos do Senhor e colocando em prática. É simples. Eu não quero trazer muita coisa, porque é isso, é muito simples. O que precisa da nossa parte é uma decisão. Ah, Senhor, a decisão é dar o dízimo e ofertas? Tá bom, vou dar. E começa a dar. Trazer os dízimos e ofertas ao Senhor. Por exemplo. Ah, Senhor, o que o Senhor espera é que eu faça bem para o meu próximo, ore pelos meus inimigos? Tá bom. Então vou começar a orar pelos meus inimigos, por aqueles que fazem mal para mim, ao invés de começar a xingá-los. Não vou mais xingar meus inimigos. Eu vou orar por eles. Ah, Senhor, o Senhor não quer que eu fique murmurando e resmungando. Eu posso sentir dores, eu posso não estar bem, mas eu não vou passar o meu dia murmurando e reclamando. Ah, tá bom, Senhor, vou começar a fazer isso.
Simples, irmãos, coisas práticas do nosso dia. Amém? Glória a Deus. E aí vocês começam a colher, a chuva começa a cair devagarzinho e você começa a experimentar das bênçãos e daqui a pouco essas bênçãos vão se multiplicando. Enquanto o Senhor te encontrar obediente e colocando em prática os mandamentos dele. Ele não pode fugir deste princípio. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pois é, irmãos. Eu espero que isso te incomode. E te incomode mesmo. Né? Para você perceber, poxa, isso tudo estava acontecendo, então eu tenho que mudar. Então você mude mesmo. Amém? Senhor, a tua palavra é clara, Senhor. O Senhor nos traz entendimento através do teu Espírito, Deus. Que as tuas bênçãos, elas vêm, Senhor. E o Senhor tem prazer em abençoar, Deus. E quando falamos de bênção, Senhor, da tua parte, são as bênçãos desse nível de Levítico 26, Deus. Mas todas elas são condicionais. E eu peço ao Senhor nesta noite que o teu Santo Espírito, meu Deus, traga até cada coração que recebeu esta palavra, Deus. E que Deus, que o passarinheiro não possa roubar, que os espinhos não possam sufocar, Senhor. Que as pedras, meu Deus, do caminho não impeçam dessa palavra criar raízes em nós, Senhor. Mas que em nome de Jesus, Senhor, essa palavra tão simples, Deus, mas que ela encontre lugar nos nossos corações. E que Deus, em nome de Jesus, este povo entenda, Senhor, a importância de obedecer ao Senhor, de colocar em prática o que já sabe, Deus, em nome de Jesus, para que os outros vejam quem nós somos, para que os outros vejam nas ruas, nos lugares de trabalho, na cidade, vejam, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, que é guardado pelo Senhor, que vive em paz, que tem uma vida diferente, que é abençoado pelo Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, faz isto, meu Pai. Começa essa transformação nos nossos corações, Deus, dentro de nós. Tira de nós toda rebeldia, Senhor, toda revolta. E faz, Senhor, com que nós tenhamos um coração macio, Senhor. Um coração temente ao Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, irmãos? Deus te abençoe.